Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um review para vocês desse disco multimateriais aqui. E eu vou estar trazendo uma solução também de como medir o RPM de qualquer equipamento sem o tacômetro. Pessoal, esse disco aqui tá tanto tempo aqui na oficina, eu estou esperando para poder fazer um review com vocês sem utilizar ele lá na serra. Eu vou estar adaptando uma policorte muito antiga da época lá do Titanic. Tem uma outra marca aí que fabrica, né? Vocês já devem conhecer, mas é muito caro, tanto a máquina como o disco. Então eu vou estar experimentando. Eu vi alguns reviews também desse tipo de disco da TNT e me chamou bastante atenção. A ponta dele é carboneto de tungstênio, né? É a famosa vidia. Vou dar um zoom aqui para vocês tentar, né? No dente. Esse meu modelo aqui é um modelo de 12 polegadas, então 300 milímetros de diâmetro. Ele vem com 4 arruelas para encaixar na sua policorte, dependendo do eixo, né? A minha lá é 19 milímetros o eixo, então eu vou utilizar essa arruela aqui, que é 3/4. E o furo é 30 milímetros, furo do disco. A promessa do disco, ó, cortar madeira, prego, vergalhão. Eu vi o pessoal utilizando para cortar cantoneira, metalon, tubos. Então é esse o nosso intuito. Esse disco tem 60 dentes. Aqui vem indicando a rotação máxima do disco. Aqui, ó, o nosso 60 dentes, 300 milímetros. Uma rotação máxima de 4.600 RPM. Temos que respeitar isso aqui. E agora, sem mais delongas, vamos para a máquina. Pessoal, aqui na minha policorte, ela tem um rebaixo que, se eu colocar a arruela direto aqui, ela vai ficar no rebaixo e não vai pegar no centro do disco. Então vou utilizar uma outra da que veio mesmo, pode ficar folgada, só como calço para essa daqui. Ó, aí agora eu vou vir com essa. Pessoal, agora a gente vai estar fazendo a aferição aqui do RPM do disco. É muito importante, dependendo do material que a gente vai cortar. Ainda mais que a gente vai cortar aço, então o RPM a gente quer o mais baixo possível. O motor que eu tenho ali, ele é de 5CV, baixa rotação. Na placa de identificação dele, indica 1.700 RPM. E eu sei que a polia é de 1:1. O mesmo diâmetro da polia aqui do disco é a polia do motor. Só que nada, não custa a gente poder medir essa RPM de fato para ver se está em 1.700, se tem uma variação para mais ou para menos. E eu acho que é um aprendizado, é um conteúdo legal. Aí a gente vai precisar só de um multímetro. E eu vou utilizar aqui, ó, uma bobina, uma pequena bobina. Vê se consegue focar. Focou um pouquinho, explica pro pessoal o que é. Uma bobina que eu tirei de uma plaquinha. Esse aqui é um buzzerzinho, que nada mais é que aquele que faz um apitinho. Às vezes a gente acha em campainha, em equipamento eletrônico, mas pode ser uma pequena bobina feita para quê? O ímã, ele vai ficar preso aqui no disco. Cada vez que o ímã passar, ele vai gerar essa variação de campo magnético, vai induzir uma corrente nessa bobina, bem baixinha, uma tensão bem baixinha, mas que vai conseguir ser medida pelo multímetro. O multímetro, ele precisa ter essa função de Hertz, que é a frequência, que é quantas vezes ele está dando essa volta e se aproximando da bobina. Só que os Hertz, ele está sendo medido por segundo, porque é a definição da frequência em Hertz. A gente vai fazer o quê? Multiplicar por 60, que a gente vai estar contando por minuto, que é quantas rotações esse disco está dando em 1 minuto, que é a medida que a gente está precisando. Aqui, pessoal, eu fixei aqui um ímã. É um ímã de neodímio que eu tirei de dentro de um HD velho. Depois eu mostro ele para vocês. E ali a minha bobina, ó, tá bem pertinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. Passa bem próximo. Aqui, ó, eu só fixei nessa madeira para ter um apoio melhor. Ó, vai passar bem pertinho.
Vocês estão vendo? Ó, tá induzindo uma tensão ali, ó, de 17 milivolts. Aí agora tá marcando 28,5 Hz. Então, pessoal, vamos lá. Foi 28,5 Hz, né? Aqui a gente está medindo quantas vezes ele deu a volta por segundo. Então a gente multiplica por 60. 1710. Ali na placa indicativa do motor de identificação, indica 1700. A polia é 1 para 1, então é isso aí, tá perfeito. Pessoal, como vocês podem ver, isso aqui é uma serra que eu restaurei lá das profundezas do Titanic. Vocês sabem que eu gosto, pelo visto do torno, né? Máquinas antigas. É uma máquina muito robusta. Eu peguei ela, tava com muita ferrugem. O motor tá funcionando perfeito, não tem nenhum rolamento roncando. Mas eu quero que vocês se atentem a alguma coisa. Ó, a máquina ela não pode ter folga axial e nem radial, porque vocês estão trabalhando com um disco metálico, não é abrasivo. Se isso aqui trabalhar torto, empenado, vai oferecer um risco enorme para vocês. Então, tanto a parte do eixo não pode ter folga, como a parte da base, tá? Isso aqui tem que estar completamente justo, a máquina muito bem fixada, porque se realmente isso aqui tripidar, sofrer alguma vibração, vai entregar um risco enorme para vocês, falou? Primeiro teste, vamos começar aqui com um caibro aqui de pinos, para a gente fazer um teste. Vamos embora. Tranquilo. Nem sentiu. Deu rebarba não. Ficou tranquilinho. Pessoal, eu estava editando o vídeo aqui e eu percebi que eu esqueci de falar sobre a questão do posicionamento dos perfis lá na serra. Como fixar eles para aumentar a vida útil do disco. Então vou estar deixando aqui uma tabelinha da melhor forma de estar fixando, colocando calços e qual é a posição correta no caso de cantoneiras, por exemplo. Falou? A ideia é sempre melhorar, por exemplo, na cantoneira, você diminuir a área, a seção de que ele tem que remover material para diminuir o esforço aplicado em cada dente. Entendeu? Aí só seguir essa tabelinha aqui que você vai aumentar a vida útil do seu disco. Vamos embora, vamos continuar o vídeo. Ó, metalon 2020, parede de 1,2. Pessoal, como aquele esquema que eu expliquei para vocês, materiais muito finos, para melhorar a vida útil do disco e a entrada de corte dele, é bom você colocar um calço. Por isso que eu estou utilizando esse perfil quadrado aqui, porque o 2020 ele é bem fininho. Se eu colocasse ele muito para lá, ele ia causar mais resistência ali no dente do disco, entendeu? É só para melhorar, mais para melhorar a vida útil do disco, do dente, né? Facilitar o corte. Zero rebarba. Tô bonitinho. Tá geladinho, não esquentou nada. Depois a gente vai avaliar a questão do dente, né? Se teve alguma avaria. Agora, cantoneira, parede de 3,16. Ó, o jeito certo de colocar a cantoneira, assim, tá? Não coloquem assim, ó. Que aqui ela até vai ter uma facilidade de arrancar material. Você tá na parte fina, mas quando chegar aqui você vai gerar uma tremenda resistência.
Isso vale também para barra chata. Barra chata sempre em pé, nunca deitada. Tá gelada. Sem rebarba. Tem então. Muito legal. Ó, pessoal, agora barra chata de 1/4. Gelado de novo. Corte sai bonito, cara. Sério. Olha isso. Pessoal, eu queria um eixo maciço, mas eu não encontrei aqui. Mas eu vou dar uma extrapolada. É uma cantoneira 7 milímetros de espessura de parede. E ela tem 63 milímetros de aba. E a parede 7 milímetros. Vai dar um trabalho. De verdade, pessoal, nem morno. Eu tô impressionado com o acabamento desse corte. Sem rebarba, lisinho. Nossa. Ainda mais levando em consideração o preço do disco, né? Vocês sabem que o mais conhecido aí do YouTube aí e tal, parece ser um disco muito bom, mas é muito caro. Consegue ver o usinado ali? Olha ali que tem um chanfro ali, tá vendo? Aqui, pessoal, vocês conseguem ver que aqui, ó, tem uma aresta viva, uma aresta de corte. Ó, uma quina. E no próximo já não tem, ó, tem um chanfrado. Eu acho que no zoom eu vou conseguir mostrar isso direitinho. Eu tô usando uma lupa junto com o zoom do celular. Mas, ó, aqui é como tem um chanfrado aqui, então a aresta de corte está do outro lado. Nesse aqui, ela já está desse lado e aqui está um chanfrado. Para poder arrancar material dos dois lados por igual. Sem exigir muito de um único dente. Conseguem ver? Pessoal, então assim, a conclusão do disco. Vocês viram o zoom que eu dei no dente, né? Eu dei uma leve passada aqui com o dente, pegando alguns dentes aleatórios, e eu não vi nenhuma aresta de corte quebrada. Cortou perfeitamente. Eu achei o acabamento fantástico. Não esquenta, não gera rebarba, e o valor dele que impressiona, né? Eu vou estar deixando aqui na descrição o link do disco. Esse vídeo não é patrocinado, mas eu vou deixar lá. Acho que é direto da TNT, alguma importadora que pega direto do fabricante. Sobre a questão do tacômetro, diz aqui nos comentários para mim o que vocês acharam. Eu acho que é uma solução bem prática se você está precisando
aferir o RPM do seu equipamento, do seu motor, tá bom? Eu vou estar utilizando esse disco com o tempo, vocês vão ver durante os vídeos. Se eu tiver alguma avaria, vocês vão acompanhar a durabilidade, a questão de resistência comigo. Falou? Valeu, pessoal. Ó, e antes de finalizar o vídeo, voltando aqui, se inscreve no canal, pessoal, valeu? Deixa o like, dá um hype no vídeo, é de graça. Compartilha. Vocês têm direito a 3 hypes por semana, se eu não me engano, de graça, para vocês escolherem o influencer, o youtuber que vocês querem ajudar em questão de engajamento e alcance. Compartilhe o vídeo com algum amigo de vocês que está interessado num disco desse aqui, falou? Eu acho que substitui. Se eu não me engano, a promessa que eu vi, acho que foi em algum site, é que um disco desse aqui substitui 60 discos daquele abrasivo. Se for isso, ele se paga tranquilamente. Mas só a questão de você não ter toda aquela faísca, você ter um aporte térmico no material, aqui você tem um corte limpo, eu acho que já compensa pra caramba, ainda mais pelo valor. Então, é isso. Valeu, pessoal, por acompanhar.